Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Davanço, professor da instituição, da aula de legislação, aula de ética profissional. Vamos entrar para a nossa matéria de hoje, que é organização e técnica de negociação e vendas. Os princípios básicos. Divisão de trabalho. A atribuição é associada a um conjunto de tarefas que contribuem para um objetivo comum. É muito importante, pessoal, e eu vou ser sincero que tenho uma certa dificuldade até mesmo, que é a questão de ser centralizador. Mas para quem é centralizador, às vezes deixa de crescer porque ele não sabe dividir as suas tarefas. É o famoso, quer bem feito, faça você mesmo. Só que no mundo moderno em que a gente vive, isso daí acaba sendo muito prejudicial para o nosso negócio e para nós como pessoa, porque o gasto acaba sendo maior. A divisão de trabalho ela tem que ocorrer de uma forma muito sadia. Por isso que eu falo, às vezes ao invés de pegar uma pessoa que já tem habilidade, ela pode te agregar, mas ela pode ter muitos vícios. Contrata uma pessoa que você sabe como funciona, como é a cara da sua imobiliária, fica muito mais fácil. Eu falar para essa pessoa qual é a função dela, atribuir a função. E isso daí é através de um croquis, um cronograma exato. Porque caso falhe no processo, aonde falhou? Ah, falhou nesse ponto. Quem é o responsável disso? Compreenderam? Então, tendo uma divisão de trabalho, o sistema faz com que gire. Eu sempre uso muito a questão que uma empresa ela é composta de várias engrenagens, assim como um relógio. E se uma engrenagem trava, o sistema não gira. A coisa não flui. E que seja a copeira, com uma cara feia. Que seja uma secretária que não tem um entusiasmo, um carisma e uma empatia mesmo por telefone com o seu cliente. Tem muitos imóveis. Por que às vezes uma determinada imobiliária vende muito mais imóveis que a outra? Ah, porque teve sorte? Não. É porque, às vezes, existe uma divisão de trabalho, existe treinamento para essas pessoas, ok? E isso é muito importante. E eu falo, pessoal, voem voos longos, voo alto, porque a nossa atividade nos permite isso, tá? Com pouco investimento financeiro, a gente consegue ter uma atividade muito lucrativa, tá? Cooperação. Isso acho que nem precisa a gente debater. A cooperação é algo muito importante, porque dentro dessa divisão de trabalho, não basta a pessoa saber o que tem que ser feito, e sim realizar as suas tarefas. É um mecanismo em que a disposição dos participantes se dá, em prol ao desenvolver esforços pessoais em direção aos objetivos estabelecidos. A coordenação é a implementação de instrumentos e métodos de trabalho capazes de realizar a conjunção de harmonia dos esforços, ou seja, tem a cooperação de cada um e a coordenação é exatamente o cargo de chefia, de gerência. E aqui eu falo para vocês, pessoal, o que significa isso? Numa imobiliária que ela tem um número grande de imóveis de venda ou até mesmo venda e locação, por incrível que pareça, o financeiro, o administrativo, as gerências são distintas. É um gerente de vendas e um gerente de locação. Porque são duas atividades, apesar de estar trabalhando com o imóvel, ela é muito distinta uma da outra. E o valor da locação, na maioria das vezes, usa até mesmo para fazer todo o custeio da sua imobiliária. E a venda é o plus. Mas se você utilizar para uma campanha de venda o dinheiro de uma locação, ou seja, você pegar o dinheiro de uma comissão de venda e atribuir exatamente para a compra de um patrimônio para você, porque aquele mês bombou, e no outro mês tem uma falha de caixa. Ou seja, você precisa ter uma gestão, pessoas habilitadas para tal, com uma qualificação ímpar. Porque, mesmo você sendo o dono, você tem que ser um funcionário ali dentro. Tem que ter exatamente esse planejamento. Qual é o meu prolabore? Qual é o momento que eu vou fazer uma divisão de lucros, onde eu vou poder realmente pegar um valor maior do que o valor mensal? Quando o seu imobiliário estiver redonda. Pintura em dia, um merchan em dia, uma campanha em dia. Aí sim é o momento de você fazer uma divisão de lucro. Existe, pessoal, hoje várias planilhas que te dão isso daí.
é necessário você guardar percentuais pequenos para o merchan. Não que você vai fazer todo mês, mas você precisa ter uma campanha de merchan. A sua imobiliária precisa de por uma pintura. O carro da empresa precisa sempre estar bonito, novo. Se roda muito, quilometragem alta, trocar. Isso faz com que as coisas fluem, que a sua imobiliária prospere. Por quê? Imagina um cliente entrando num carro todo ano, um carrinho do ano. Ou seja, ele se sente valorizado. Aí ele vai lá ver um outro imóvel, só que ele fica receoso, porque o corretor não deu aquela atenção necessária. Não domina um assunto com tanta propriedade igual os seus corretores. Ou seja, é aí que vende. Porque as pessoas têm muito medo de entrar em um barco furado. A pessoa tem muito medo, às vezes, de adquirir um imóvel com uma prestação mais alta do que ela conseguiria, às vezes, pagar. Ela tem medo, às vezes, de usar toda a reserva financeira dela. E quando ela se sente confortável com pessoas profissionais que entendem a real necessidade dela, é natural que as coisas passam a fluir de uma forma muito positiva para que a venda seja concretizada, ok? Dentro dessas organizações, utilizam recursos disponíveis e desempenham um papel social que se manifesta no nível de satisfação da comunidade, dos consumidores e usuários, dos acionistas ou dos fornecedores, obviamente. O feedback é a contínua obtenção de informação sobre as condições dos ambientes externos e do próprio desempenho. Consequentemente, permite que se avalie a adequação dos processos internos ou as necessidades de modificações com a vista de produção e de respostas adequadas. É aquilo que eu te falei. Para mim, um dos slides mais importantes e principal da nossa matéria é exatamente aquele dos recursos. Organizacional, financeiro, recrutamento humano, informativo, ou seja, por quê? Porque tudo isso que eu faço e jogo tem um feedback. O feedback é exatamente o retorno que você tem quando você faz um balancete e vê o número de captação mensal, o número de visita mensal nos seus imóveis, o número de vendas realizadas naquele mês. Para que você possa ver os concorrentes como um paradigma de que você olhe e fale, ué, por que ele está aí ou não? Então é muito importante que você mantenha o ciclo rodando de uma forma sistemática muito redonda.